vão encontrar maioritariamente na Europa são as direções sindicais a defenderem o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, o rendimento social de inserção, que é igual ao Bolsa Família aqui, as cantinas sociais, que são as compensações focalizadas da alimentação, as rendas sociais subsidiadas, ou seja, aquilo que fez, na minha opinião, na nossa opinião, uma das razões da gigante reconversão do mercado de trabalho europeu a partir da década de 80 não teve a ver com a queda da União Soviética, com a fraqueza dos trabalhadores, com a incapacidade de se organizarem, mas com uma coisa que foi: os trabalhadores foram massivamente colocados no desemprego, nas pré-aposentações antecipadas, nas aposentações, foram retirados das empresas e substituídos por força de trabalho precária. Precário ou desempregado é a mesma coisa, porque horas estão empregados, horas estão precários, e a troco disso, os Estados na Europa criaram programas massivos de assistência social que se multiplicam por uma série de subprogramas. Agora vamos distingui-los, porque nós estamos numa universidade e com toda a paixão que olhamos para estes assuntos temos que ser absolutamente corretos naquilo que nós estamos a falar. A primeira coisa é que Estado Social não é assistência social. E nós estamos aqui numa Faculdade de Segurança Social e é preciso lembrá-lo vezes sem conta. O Estado Social são programas universais. Significa que qualquer pessoa, rica ou pobre, se dirige a um serviço de saúde, de educação, de segurança social e tem acesso aos benefícios sociais que não resultam de nenhuma dádiva no quadro do sistema capitalista de acumulação, mas dos trabalhadores terem aceito, no quadro de conjunturas históricas determinadas, na Europa em 1945, em Portugal em 74, 75, terem aceito entregar uma parte do seu salário ao Estado e vê-lo devolvido em Estado Social. Na verdade, nós chamamos ao Estado Social o salário social. E a contabilidade do salário social e o salário social líquido, que é aquilo que o Renato vos vai falar a seguir, é o resultado daquilo que os trabalhadores entregam ao Estado e recebem em serviços públicos. Isto não é, obviamente, um olhar puramente ideológico. A ideologia é boa e saudável, mas não é um olhar puramente ideológico. As funções sociais do Estado estão definidas como tal no quadro da União Europeia. São 6 funções sociais: saúde, educação, segurança social, desporto, lazer, e que abrangem todos estes serviços e que significam algo entre 13% a 20% da massa salarial dos trabalhadores só em contabilidade direta. Só em contabilidade direta. Portanto, nós estamos a falar de uma imensa massa de recursos que não é gerida diretamente pelos trabalhadores, que podia ser na forma de cooperativas ou de associações mutualistas, como era no século XIX, embora aí fossem restritas aos trabalhadores que tinham dinheiro para poder ter essas caixas mutualistas, associativas. Aqui ela atinge a generalidade dos trabalhadores. E ela é feita também sob a base da ideia de que os impostos e, portanto, a carga fiscal ela é uma carga fiscal progressiva e não regressiva, ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e existe uma redistribuição social e padrões de civilização. O Estado Social em Portugal foi tão amplo que atingiu inclusive o lazer, o pão e a poesia de que falam tanto os marxistas, lembrando que a remuneração dos trabalhadores não pode contemplar só a sua reprodução biológica enquanto força de trabalho, estar vivos, alimentarem-se, terem uma habitação, mas tem que contemplar o lazer e tem que haver uma massa financeira que contemple o lazer, e isso fez com que durante alguns anos em Portugal uma parte significativa do Estado Social contemplasse também, por exemplo, a cultura, o subsídio ao teatro, ao cinema, etc. Essa, digamos, é uma parte, é aquilo que nós chamamos de Estado Social e salário social. Na minha opinião, erradamente, aceitou-se que os programas assistencialistas focalizados fossem considerados como a parte nobre do Estado Social.
ela de facto é uma parte do Estado Social, porque ela vem da Segurança Social, são transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social, mas ela não é nem deve ser uma parte nobre do Estado Social, porque a garantia de sobrevivência dos trabalhadores deve ser dada em primeiro lugar pela garantia do direito ao trabalho. E o direito ao trabalho aqui reconhecido como direito humano, direito à vida. Esse é um direito democrático inalienável, uma vez que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, quando não têm trabalho, não têm como sobreviver. E, portanto, o direito ao trabalho como direito à vida, ele deve ser classificado como um direito humano e, desse ponto de vista, ele subdivide-se em 3 direitos. O direito ao trabalho como direito à vida, o direito a não ser despedido e, portanto, uma legislação legal extremamente restrita que, por um lado, impeça os despedimentos, por outro, exija compensações ou indemnizações altas que demova às empresas de despedir, e uma terceira vertente do direito ao trabalho, que é em situações emergenciais, portanto excepcionais, os trabalhadores despedidos têm direito a uma proteção social que é materializada nos programas virados para a assistência social quando o trabalhador não está a trabalhar. Existe o subsídio de desemprego, que é um desconto dos trabalhadores, não é uma dádiva, nada, aliás, é uma dádiva, como vocês sabem, uma vez que a produção, o valor vem do trabalho, mas o subsídio de desemprego em particular é retirado da massa salarial dos trabalhadores. Mas, à parte do subsídio de desemprego, existem uma série de programas assistencialistas que visam comatar esses momentos de exceção e de emergência. Ora, esses momentos de exceção e de emergência são momentos que devem contemplar situações de emergência. Alguém deixou de trabalhar por uma situação de emergência, que há muitas e que devem ser por nós protegidas. Aquilo que era e que foi pensado para ser uma situação de emergência tornou-se, na minha opinião, a forma de gerir a força de trabalho na Europa e o processo de acumulação das últimas 3 décadas. De tal forma que nós hoje, em Portugal, existe 5 milhões e meio de população ativa, mais de 3 milhões estão em situação de precariedade ou desemprego e, segundo números oficiais, existem 47% de pobres e esses 47% de pobres recebem transferências sociais assistencialistas e depois dessas transferências sociais ficam reduzidos a cerca de 18% de pobreza oficial. Claro que nós estamos aqui a falar no quadro da definição de pobreza que contempla simplesmente a reprodução biológica do trabalhador e da sua família e, como nós todos sabemos aqui nesta sala, pobreza também é não saber ler um livro, porque ler um livro, aprender a ler um livro, e aprender a ler um livro é das coisas mais importantes da nossa vida. Ela atinge tudo, porque a linguagem é a nossa meio de comunicar, é a nossa meio de nos compreendermos, de compreendermos os outros, é também pela linguagem que nós amamos, que nós educamos, que nós nos relacionamos com a família, com os amigos. E aprender a ler um livro, vocês ainda por cima no Brasil sabem isso melhor do que em Portugal, não é entregar um livro a uma criança. Isso não é ter uma imensa estrutura educativa e cultural que faz com que as pessoas ganhem domínio sobre as palavras, sobre a literatura, sobre a sociedade e aprendam a ler e a viver em sociedade. Claro que a definição oficial de pobreza não contempla a poesia, contempla o pão. E, portanto, em Portugal, para entrar na linha oficial de pobreza, que é os tais 47% de pobres sem transferências sociais, tem que se ser miserável. E este é o país criado, sobretudo a partir da crise de 1981-84. Ela é uma crise a partir da qual há uma reconversão do mercado de trabalho. Não sei qual é a vossa opinião sobre isto, nós certamente vamos ter um bocadinho de debate, mas eu discordo da perspectiva de que a queda da União Soviética abriu a perspectiva de um avanço neoliberal que cortou os direitos dos trabalhadores.
Primeiro eu devo dizer que acho que a queda da União Soviética foi uma coisa extraordinária. Só ficou por tardia, porque ter uma ditadura burocrática a gerir uma parte substancial dos trabalhadores do mundo que vivem sobre, desde logo, não têm direito ao mais básico, que é às liberdades democráticas, à liberdade de associação, reunião e constituir partidos, não é uma boa notícia. E, portanto, vejo com alguma crítica quem diz, como a gente hoje vê na Europa, tão nostalgicamente, isto no tempo da União Soviética era bom. Havia uns gajos presos na União Soviética que era para a gente aqui ter direitos sociais. Eu não vejo isso assim. Acho que os trabalhadores, quando nós defendemos no mundo sociedades mais igualitárias e justas, não podemos partir do princípio que essas sociedades igualitárias e justas abdicam da liberdade individual. Isso é inaceitável. A segunda razão é que isso não é verdade. A reconversão do mercado de trabalho na Europa, ela começa a partir da segunda metade da década de 70 em países como a Inglaterra e termina a partir, sensivelmente, dos anos 80 nos países do sul da Europa, nomeadamente nos países que tiveram situações revolucionárias ou situações pré-revolucionárias, como é o caso de Portugal, Espanha e Grécia, ou seja, situações em que houve uma participação ampla das massas populares na reconversão dos regimes políticos e a criação de Estados sociais. A destruição que Thatcher faz em Inglaterra e que substitui o direito ao trabalho pela precariedade, o desemprego, amparado por políticas assistencialistas, ela começa na primeira greve dos mineiros em 73 e ela, de facto, torna-se vitoriosa com a derrota da greve dos mineiros de 1984 a 86. Dizer-vos que o Andy Green, que vocês viram aqui, como jovem estivador, teve durante 4 meses em greve no porto de Tilbury a recusar-se a desembarcar o carvão que vinha da Alemanha para furar a greve dos mineiros em Inglaterra. E ele hoje ainda está aqui, 30 anos depois, hoje na Noruega, a solidarizar-se com os trabalhadores em layoff. Portanto, essa reconversão no mercado de trabalho em Inglaterra dá-se nessa altura e em Portugal dá-se nos anos 80, antes da queda da União Soviética. Obviamente que a queda da União Soviética veio acelerar, enfraquecer estruturas sindicais, nomeadamente as estruturas sindicais que tinham mais relações com a União Soviética, embora eu creio que os partidos comunistas do sul da Europa, que tinham mais força nestas estruturas sindicais, já eram muito mais dependentes dos seus próprios sindicatos e dos seus próprios e das suas próprias rotinas eleitorais e força eleitoral do que do aparelho da União Soviética. Não digo que isso não tenha tido um impacto ao nível da moralização. Agora, é verdade que a estratégia delineada pela União Europeia para reconverter o mercado de trabalho foi bem sucedida. Eu penso que nós temos que fazer esta pergunta, que é: porque é que os trabalhadores foram massivamente precarizados na Europa? E não é só na Europa do Sul. 17% da população de Berlim é dependente do equivalente ao Bolsa Família, que é o Hartz-IV. 17%, isto inclui as famílias e os seus filhos. E na Alemanha o Hartz-IV corresponde ao mesmo que corresponde aos outros países. Portanto, é um salário de reprodução, de manutenção vegetativa dos trabalhadores. É disto que se trata. A tragédia de que falava o Andy Green é feita, vocês veem, por exemplo, as zonas da reconversão da indústria mineira têm hoje a mais alta taxa de gravidez adolescente da Europa. Para nós percebermos o nível de regressão e de barbárie social de que nós estamos a falar. O que ele disse foi que as sociedades foram desagregadas com o fim do direito ao trabalho e a substituição do direito ao trabalho pelas políticas assistencialistas. Isto são as palavras dele. São também as minhas palavras. Ter uma Europa com milhões de trabalhadores em bairros sociais que 3 meses vão trabalhar para um porto, para um estaleiro naval, para um café, para um hotel e nos outros 9 meses recebem
Um dinheiro que os mantém fechados em casa, num salário vegetativo, com uma péssima alimentação, que é isso que se consegue com o salário vegetativo do programa assistencialista, não se consegue comer mais do que hidratos de carbono, por isso é que os níveis oficiais hoje de obesidade são escandalosos e quanto mais baixa é a classe social, mais obesos são os trabalhadores, e portanto, com níveis de obesidade, com níveis absolutamente desestruturantes das relações familiares, das relações sociais. Nós estamos a falar de trabalhadores que têm uma vida de semi-prisão no bairro social, portanto não têm dinheiro para sair do transporte do seu bairro social, os guetos na Europa, e cuja expressão mais óbvia que vocês veem são os chamados riots, não está a vir uma tradução de riots, uma espécie de protestos, mas muito desorganizados, dos guetos de Paris ou de Londres, que vocês veem. Eu penso, vou dar a palavra ao Renato e ao Zé Miguel, que têm coisas muitíssimo interessantes para transmitir-vos. Eu penso que as 3 razões porque se conseguiu reconverter a força de trabalho na Europa são estas. A primeira é negociação com uma parte dos sindicatos no sentido de ter um programa massivo de pré-aposentadorias. Talvez o primeiro país a aplicar isso de forma massiva tenha sido a Inglaterra, ou seja, os trabalhadores que tinham direito ao trabalho vão com 45, 50 anos para casa, com o salário completo, às vezes com indenizações, e são substituídos por trabalhadores precários. Não é o fim do trabalho. Não sei se essas teorias hoje em dia ainda convencem, ainda têm algum impacto na academia, mas nós o que temos na Europa é um crescimento da população ativa, da classe trabalhadora e da classe trabalhadora proletarizada, que não tem nada para vender a não ser a sua força de trabalho. O que nós temos não é que estes trabalhadores foram para casa e foram substituídos por máquinas. Estes trabalhadores foram para casa e foram substituídos por trabalhadores precarizados, subcontratualizados, terceirizados, altamente, com uma taxa de rotatividade entre o desemprego e a precariedade enorme, mas não desapareceram. Não desapareceram. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, em Portugal, a manutenção do setor industrial, da população trabalhadora no setor industrial, é hoje a mesma de há 40 anos atrás, de há 30 anos atrás e de há 20 anos atrás. É 18% da população ativa está no setor industrial, 20% da população ativa está no setor industrial na Holanda, e nós ainda temos gigantes bolsas industriais de ponta na Alemanha, na Áustria, etc. Portanto, quem anunciou o fim do trabalho foi e devia reconhecer um bocadinho precipitado. Eu penso que então, terminando rapidamente o raciocínio, nós temos a reconversão dos trabalhadores através de um programa massivo de aposentadorias e pré-aposentadorias e substituição por mão de obra precária. Eu uso a metáfora, deu-se dinheiro aos pais para irem para casa e os filhos foram precarizados. A segunda razão é a criação destes programas assistencialistas de forma extensa. A Cleusa tem um artigo no nosso livro coletivo onde chama a atenção que estes programas são pensados teoricamente no seio do Banco Mundial. Não é por acaso que eles são aplicados na Argentina, no Brasil, em Portugal, em Inglaterra, na Alemanha e noutros lugares. Na Áustria, massivamente, na Áustria, portanto, em economias capitalistas de ponta e tidas como a única situação que eu não conheço bem é a situação da Escandinávia, mas, por exemplo, a Dinamarca é o país da flexi-segurança, onde os trabalhadores estão uma parte a trabalhar e estão 4 ou 5 meses sem trabalhar, apoiados pela Segurança Social. Portanto, esse sistema é generalizado, e essa seria a minha segunda contribuição para a explicação de porque é que os trabalhadores aceitaram o fim do direito ao trabalho, porque foram criados uma série de programas assistencialistas. A terceira razão
e desse ponto de vista eu só posso falar de Portugal, porque é o único caso em que eu conheço os dados concretamente, é a manutenção de um salário família, curiosamente pago pelos pais que aceitaram ir para casa, ou seja, os filhos mantiveram-se em casa dos pais, precários, e não houve, na aparência, regressão social. O que é que isto quer dizer? Os filhos ficaram em casa dos pais até aos 30, 35, 40 anos e os pais pagam a parte do salário que não é paga pelos patrões e que implicava regressão social. Eu vou traduzir-vos isto em exemplos concretos. Em Portugal, um professor ganha, no fim de carreira, ganhava 2.000 e poucos euros ou 2.000 euros líquidos. O filho que começa a trabalhar precário ganha 700, 800, às vezes menos, se não tiver horário completo. Mas um filho com 700 euros não ia viver no centro da cidade, ia para um subúrbio a 2 horas de distância. Não ia comer peixe fresco, ia comer carne de porco com batata frita. E o que é que acontece? Acontece que o filho não saiu da casa do pai e os pais que ganham 2.000 euros garantem a outra parte do salário que evita a regressão social. E isso mudou a estrutura das famílias em Portugal. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que o conflito no seio do trabalho, no seio da fábrica e da empresa, foi transformado num conflito familiar. Há um retorno à família proletária típica do século XIX. Agora em Portugal até há mais. Há benefícios fiscais para quem cuidar dos idosos. E portanto há famílias a ir buscar os idosos e aquilo que era o marido e a mulher passou a ser o marido, a mulher, os filhos, os netos e às vezes os avós, todos na mesma casa, pagos pelo salário daqueles que em 1980 aceitaram. Nós vamos para casa com o nosso salário inteiro e os outros podem entrar precários, que isso é uma história que não tem nada a ver connosco. Para vos dar um dado muito concreto, hoje a maioria dos desempregados em Portugal vive com a ajuda da família e não com um subsídio de desemprego. Portanto, a questão do salário familiar é tão importante, ele não está calculado do ponto de vista quantitativo, mas ele é tão importante quanto a questão dos programas assistencialistas. De tal maneira que se criou uma visão na Europa de que as mães no sul da Europa, católicas, não conseguem separar-se dos seus filhos. Esta é a explicação para esta... O que tem o pequeno problema de que a realidade não sustenta esta tese. Uma vez que os filhos, em 1970 e 80, saíam de casa com 16, 18 e 20 anos e agora ficam em casa até aos 40. As mães eram as mesmas, provavelmente até mais católicas em 1970 do que são agora. E, portanto, é óbvio que essa não é a explicação. A explicação é que o salário familiar foi um colchão social e um atenuante dos conflitos sociais e evitou a regressão social que se assiste. A consequência disso não tem que ser estudada por nós e tem que ser pensada por nós cientistas sociais. E agora eu vou entrar num terreno que não domino, que não é o meu, mas que eu penso que explica a história. E ele é parte da história. Uma grande infantilização de uma geração inteira. Uma grande infantilização de uma geração inteira. Não sei se enquanto geração, quem foi criado nos anos 90, nos últimos 20 anos, a ficar em casa dos pais até aos 40 anos e a achar normal que os pais paguem uma parte do seu salário, terá força política e organizativa e emocional para reagir à atual retirada de direitos dos planos de austeridade. Não acho que seja dispiciente a forma como os pais protegeram os filhos do conflito social. Não acho que isso seja um fator secundário. Ou seja, nós podemos nos perguntar se
se esta geração que hoje tem 40 anos vai ter força para reagir ou se a reação vai ser levada para uma nova geração que terá daqui a 5 ou 6 anos, 20 anos ou 25. As questões geracionais explicam muita coisa e eu penso que isso é um dado muito importante. A segunda é que justamente o palco, digamos, o palco do conflito social continua a ser a fábrica e a empresa, mas ele simbolicamente é a família. De tal maneira que todos nós nascemos ou vivemos com a ideia de que a família é intrinsecamente uma fonte de conflitos. Mais ou menos toda a gente, uma amiga hoje dizia no táxi com muita inspiração que ela não percebe quando as pessoas no Brasil querem dizer, ou no Brasil em Portugal utiliza-se a mesma expressão, que uma coisa é indecorosa, dizem, isto aqui é um lugar de família, como se a família fosse um bom exemplo. Porque se há instituição em crise no século XXI é a instituição familiar. Nós temos que ir com uma pinça e com muito boa vontade para encontrar uma família feliz. E eu acho que era interessante, não é a única explicação, há muitas outras, mas era interessante perceber o que é que aconteceu na história das famílias quando o conflito social, que é na fábrica ou na empresa, é simbolicamente recolocado no seio familiar e chega à casa um adulto com 30 anos que não se acha adulto, acha-se um jovem, notem bem, ele nem faz a mínima ideia que é adulto. E uma parte das vezes tem razão, tem idade mental de 15 anos. É verdade, é um problema, é uma da mesma maneira que mandar alguém para a guerra com 16 anos o torna adulto e nós estamos a falar de um jovem, quer dizer, as classificações etárias são classificações profundamente sociais, portanto eu acho que aquilo é um adulto infantilizado, portanto hoje em dia, em Portugal aliás eu costumo brincar com isto, como o governo promove esta ideia de que as pessoas são jovens, criou um cartão jovem até aos 35 anos agora. Mas quando quer pré-reformar as pessoas, diz que elas estão incapacitadas para o trabalho aos 45. Eu digo, já só há adultos dos 35 aos 45. Até aos 35 são jovens, a partir dos 45 são velhos. Ficámos com uma redução da idade adulta dos 35 aos 45. E portanto, são estes, eu termino para dar espaço aos outros para falar. Estes são algumas das ideias para tentar explicar o que é que, de que forma é que esta força de trabalho foi reconvertida. Eu não vou entrar porque não tenho tempo, eu penso que há muitas soluções para isto, eu não vou entrar nisto, não acho que isto seja o fim da história, nós vamos ver grandes mudanças sociais nos próximos anos, as crises são isso, vão provocar grandes cataclismas sociais, se calhar eu estou aqui para o ano ou daqui a 2 anos e vou ter que admitir que afinal a geração com 30 anos me surpreendeu imenso e são a vanguarda da luta contra um processo de regressão social. Tudo isto pode mudar, a história é um processo em aberto, mas há uma coisa que é certa, não é por uma qualquer qualidade inata, humana, dos trabalhadores portugueses ou europeus, que eles aceitaram a extraordinária regressão social que implicou o fim de uma grande parte dos direitos na Europa nos últimos 30 anos. Sejam as minhas explicações corretas ou não, as explicações para a história encontram-se na história dos homens, não se encontram numa qualquer natureza propensa à ausência de conflito social, e essa era, sobretudo, a ideia que eu vos queria deixar aqui hoje. Obrigada pela vossa atenção.